Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Enquanto o pessoal está chegando, eu vou me apresentar. Sou Viviane Gomes, sou neuropsicopedagoga, especialista em neurodesenvolvimento infanto-juvenil e venho aqui no Portal MIA quinzenalmente para trazer assuntos sobre a neurociência e o neurodesenvolvimento para a comunidade brasileira no Japão. O pessoal que está chegando, sejam todos muito bem-vindos. Queria saber se vocês estão conseguindo me ver e me ouvir. Hoje nós vamos falar sobre motivação. Vai ser uma série de lives falando sobre motivação, sobre manter-se motivados, o porquê da importância da gente usar esse recurso, né, esse recurso mental e emocional nas nossas vidas, tanto para estudo, quanto para o trabalho, para o nosso cotidiano. Enfim, vamos conversar aí um pouco sobre o que é a motivação. Hoje vamos falar sobre motivação intrínseca e extrínseca, para conhecer e saber como é que ela é, por que elas existem e como que a gente pode estar melhorando a nossa motivação. E aí a gente vai trazer uma série de lives falando sobre esse tema também, ok? Gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. O pessoal que está me vendo, me ouvindo, por favor, se puderem dar um ok aí de que o áudio e o vídeo está bom, eu agradeço. Então vamos curtir e compartilhar a live para que ela possa chegar aí num número bacana de pessoas. A turma que estiver online, por favor, me deem um retorno de que vocês estão me ouvindo e que o áudio e o vídeo está normal. Se alguém tiver aí na live e puder me dar um ok, eu não sei se o pessoal do Portal MIA tá por aí. Esse ano vamos começar aí com motivação, galera. Vamos começar falando sobre motivação, sobre nos mantermos motivados, ok? Então, se alguém puder aí, só me dá um ok, gente, por favor, de áudio e vídeo, que vocês estão vendo e ouvindo, eu agradeço, porque eu vou começar a falar e aí depois, se tiver alguma coisa, então vocês escrevem. Bom, hoje a gente vai falar sobre motivação, né? O que é estar motivado, o que é a motivação. Então, vamos começar lá pela questão da palavra, né? Motivação é algo que nos motiva à ação, que nos dá um motor, que nos impulsiona a fazer, né? É algo que faz com que a gente saia de uma zona de conforto e inicie algo ou alguma coisa, ou uma conversa, ou um trabalho, ou um estudo novo, né? Então é algo que está ali com a gente, que por vezes a gente não sabe o porquê que a gente precisa fazer tal coisa e aí a gente acaba deixando de lado. Essa falta de motivação também ajuda a gente a não seguir cronogramas, a não cumprir horários, a não cumprir agendas, por exemplo, né? Então a gente também vai falar sobre a falta da motivação, sobre o que ela traz de ruim, por exemplo, na nossa vida, no nosso desenvolvimento, seja para estudo, seja para trabalho, né? E na vida pessoal também. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a motivação intrínseca e a motivação extrínseca, tá? O que é essas palavras e esse tipo de motivação que a gente pode vir a ter? Cada um de nós somos movidos a algo, né, a fazer algo, ou a falar algo, ou a iniciar alguma coisa, por algum motivo especial. Seja ele por uma questão de trabalho, seja ele por uma questão de vida pessoal. Então, às vezes, a gente precisa ter, vamos dizer assim, um objetivo, um plano, algo que faz com que a gente corra atrás, né, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente precisa. Só que nem sempre o motivo vai garantir a nossa motivação, tá?
Nem sempre a gente tem um motivo, eu quero alcançar, sei lá, um diploma de graduação, ou eu quero alcançar uma promoção no trabalho, ou eu quero, né, alcançar alguma coisa que seja positiva e produtiva para minha vida, por exemplo. Então, nem sempre o fato em si, o objeto de desejo, vamos dizer assim, ele é o suficiente para me manter motivado naquilo que eu quero e naquilo que eu busco, tá? Existem razões e outras razões, né, que existem por trás desse meu desejo, dessa minha intenção. E uma delas são as motivações. O que me motiva intrinsecamente, né, a própria palavra também, assim como eu expliquei o que é a motivação. O que é a motivação intrínseca? É bem isso mesmo, é algo íntimo, é algo que vem de dentro, é uma motivação em que eu busco dentro dos meus pensamentos, das minhas ações, das minhas emoções, eu busco uma base, né, interna que vai motivando essa minha ação, que vai motivando esse meu trabalho, que vai motivando o meu agir, né? E aí eu consigo, dentro de mim, vamos dizer assim, dentro de mim com as minhas questões, me motivar para aquilo que eu programei, né? Para aquilo que eu planejei ou para aquilo que eu realmente tenho uma necessidade de cumprir, tá? Então, como a gente falou no final do ano e no começo desse ano, a gente trabalhou muito com metas, né? Falando de metas, de planos, de planejamento, né? As meninas da agendologia também falou da importância da gente se organizar para um novo ciclo, para um novo ano. Então, tudo isso é super importante. Só que a gente não pode deixar que toda essa energia, vamos dizer assim, esse gás que a gente coloca nesse começo de ano, pensando, se planejando, se programando para as coisas, a gente deixa passar, tá? Porque isso acontece, a nossa motivação, ela vai sendo substituída, né? A gente vai deixando de prestar atenção naquilo que inicialmente nos motivou, por exemplo, a organizar um planner, a organizar um planejamento para esse próximo ano, e quando a gente vê, as nossas metas acabam ou ficando para trás ou sendo substituídas por novas metas. Então, para a gente não sair por aí todo ano tirando aquilo que a gente tinha pensado ou substituindo metas e planos, vamos saber como motivar e nos manter motivado com aquilo que a gente se programou no começo. Gente, tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? O áudio tá ok, o vídeo também. E a gente também vai falar na próxima quinzena de live sobre quando a gente não tem essa motivação. Então, esse vai ser o livro da próxima live. Nós vamos conversar com vocês, né, sobre essa não motivação, como que a gente faz para resgatar ela. Então, vamos falar sobre esse best-seller, esse livro bem bacana, Quem Roubou Minha Motivação. Vai ter o sorteio dele na live, tá? Da próxima quinzena. Eu vou depois, né, daqui a 15 dias, quando a gente fizer outra live, esse livro vai ser sorteado para os participantes, então não perca, né, a segunda live da série sobre motivação. Então, você que tem interesse, vou estar fazendo aí, participem da live para poder participar, né? Para poder participar do sorteio do livro, ok? Então, o Portal Minha, em parceria com a NeuroKids, vai estar enviando para quem ganhar, né? Esse livro do Gary. E aí vocês vão conseguir fazer uma leitura também bacana, tá? Ele é um best-seller, enfim, ele fala bastante sobre mantermos motivados e tem técnicas da gente se organizar para manter. Tem alguns exercícios durante o livro, então é um material bem bacana. Então, quem tiver interesse, na próxima quinzena, estejam conosco na série de lives, ok? Bom, voltando lá para o meu planejamento do ano passado, para minha organização mental, eu me estruturei, eu me planejei, eu me organizei e
chegou agora em fevereiro, eu já dei uma desanimada forte, por exemplo, né? Então, por que que isso acontece? Primeiro, como eu expliquei para vocês, a nossa falta de foco, a gente não mantém uma atenção necessária para aquilo que inicialmente a gente se programou no início do ano, no final do ano, enfim. A gente troca, né, de preferências, a gente troca de ideias durante o período e aí acaba deixando de lado muitas das coisas que a gente se programou e que a gente pensou que poderíamos fazer. É possível a gente se manter motivado, seja pela motivação intrínseca, como eu expliquei para vocês o que é, seja pela extrínseca, né? Tem gente que acaba falando assim, quando a gente trabalha com motivação, enfim. E aí fala, mas a minha motivação extrínseca, que é a motivação externa, né? Que é aquilo que me motiva. Pode ser uma pessoa, pode ser uma condição financeira, pode ser um reconhecimento, né? Pode ser através de uma certificação, enfim. Pode ser um aplauso, um beijo de uma criança, um abraço, um reconhecimento, um muito obrigada, por exemplo, de um amigo ou de um cliente, né? Essa motivação extrínseca, que é a motivação que nos vem, que é de fora, vamos dizer assim, né? Do externo, que faz com que essa área do nosso cérebro responsável por ativar as nossas ações e com recompensa, né? A gente tem uma das partes do nosso cérebro que fica responsável ali pela ação, reação e o sistema de recompensa, né? Então, quando o nosso cérebro percebe que alguma ação que nós fizemos, ou um trabalho, ou alguma coisa que a gente falou, ele tem uma recompensa positiva, ele aciona essa área do meu cérebro, ele vem a questão do prazer, a questão né, de eu estar alegre, satisfeita com aquilo que eu fiz, com o meu trabalho, com o meu estudo, e aí eu começo a entrar no ciclo de automotivação, né? Eu consigo manter-me motivado por mais tempo, de acordo com o que o meu cérebro entendeu como uma recompensa, tá? Então, por isso que, principalmente quando a gente trabalha com crianças, com adolescentes, com distúrbios de aprendizagem, dificuldade de aprendizagem, tem algumas linhas, né, de terapia, onde a recompensa ela é muito trabalhada, né? Então, a criança faz determinada, ou o adolescente faz determinada ação, e aí ele tem uma recompensa por parte do terapeuta sobre aquela ação que ele fez. Então, isso vai moldando aí esse cérebro, vai ensinando esse cérebro a entender o processo da motivação. Então, um cérebro bem motivado é um cérebro bem preparado, né? Porque que quando a gente tá muito afim de fazer uma coisa, a gente vai pra cima, a gente faz, a gente estuda, a gente lê, a gente, se faz errado, a gente faz de novo. Não tem dia ruim, não tem chuva, não tem tempo, não tem nada que faça a gente parar, né? Quando a gente se sente motivada a fazer algo, ou por alguém ou por nós mesmos. Então, exatamente esse movimento cerebral, né? Essa onda, vamos dizer assim, essa onda cerebral que faz e que vai alimentando esse nosso querer fazer e o nosso querer agir, tá? A motivação, ela é aquilo que nos leva a fazer. Então, quando o ser humano está ali com motivação zero, não tem vontade de fazer as coisas, ou está passando por um processo, de repente, depressivo, né? Ou tá numa fase que as coisas de repente não estão muito bem e aí ela se sente desmotivada para um monte de coisa, essa recompensa ela não aciona essa área do nosso cérebro, então acaba não fazendo muito sentido, né? E aí o cérebro entra numa área de comodismo, a gente pode falar assim, aonde nada tá bom, né? Às vezes a pessoa tem aquela sensação de que nada tá bom, de que nada que ela faz tá bom, ou nada que fazem pra ela tá bom também, né? Então a gente também tem que ficar um pouco atenta. Se você tem um adolescente, se você tem um jovem, né? Ou se você mesmo tá passando
né, por esses momentos aí do que a gente está conversando aqui, é bom ficar atento, viu, gente? Porque o nosso nível aí de hormônios, né? O nosso nível de neurotransmissores, enfim, tudo que rola aí dentro do nosso cérebro, ele acaba ficando extremamente baixo, né? E aí a gente não processa as informações direito. É mais ou menos isso que acontece, né? A gente acaba não processando as informações direito. E isso a gente não quer, né? Deixa eu ver, pessoal. Bom dia, Russo, MP tá lá no Brasil. Bom dia. Adriano, ok, áudio vídeo, obrigado. O Arão aqui me falou, opa, eu quero, que é o livro? Sim, é só acompanhar a live da próxima quinzena. Eu vou mostrar de novo para vocês. Nós vamos fazer a série de lives falando sobre motivação, ok? Hoje a gente está falando sobre motivação intrínseca e extrínseca. Na próxima quinzena a gente vai falar sobre o não motivação, né? Vai ser feito o sorteio do pessoal que trabalhar na live desse livro aqui. A NeuroKids, em parceria com o Portal Me, vai enviar, né? Vai ser feito um sorteio pelo sorteador e aí a pessoa que for sorteada a gente vai estar enviando, então vai chegar aí na sua casa esse livro, tá? Que é bem bacana, tem bastante informação boa que vai nos ajudar, assim, tem ajudado muita gente porque ele é um best-seller, então assim, eu creio que vai ajudar muito aí quem tiver interesse. Na próxima quinzena a gente vai falar sobre a ausência da motivação, né? Quando a gente realmente está ali naquele momento que nada mais nos afeta, nem pro bem, nem pro mal. Então, assim, a gente vê o mundo passar, vamos dizer assim, e não percebe o que a gente está fazendo, né? Ou o que a gente não está fazendo. Então, na próxima quinzena vamos falar sobre quem roubou minha motivação, vamos dizer assim, né? Parafraseando aí o nome do livro. Mas voltando para a motivação de agora. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, coloquem nos comentários, tá? Ou alguma situação que vocês tiverem, que vocês já passaram, por exemplo, por essa ausência de motivação, ou por se sentir motivado durante um período e depois essa motivação simplesmente some, né? Parece que a gente deixa de querer, né? Mesmo tentando falar, mas eu tento buscar uma motivação interna, eu tento ver um lado bom e positivo para as coisas. Isso é extremamente importante, tá? Ela faz muito parte da motivação intrínseca, daquela motivação que depende de mim, vamos dizer assim, né? Que eu faço com que ela funcione, eu alimento esse tipo de motivação. Então, uma delas é sempre lembrar o porquê que eu estou fazendo algo, né? Por que eu preciso fazer tal coisa? Então, tentar trazer a razão daquele motivo. Então, seja, por exemplo, um curso de japonês, um curso de línguas, eu preciso aprender inglês, ou eu preciso, sei lá, tirar carta de motorista, enfim, o que for que eu preciso estar fazendo, que é o meu alvo, vamos dizer assim, que é o motivo dessa minha ação, né? O que ele é, por que ele tem tanta importância? E se eu estou esquecendo nesse meio de caminho, se eu estou esquecendo nesse tempo, o que eu tinha colocado para mim como algo a fazer, eu vou alimentando, eu vou realimentando essa minha motivação. Eu vou fazendo com que ela se autossustente, né? Ela vai se sustentando dentro daquilo que eu pensei e daquilo que eu planejei. Só que para eu sustentar algo, ele tem que ter um valor, né? Eu preciso dar um valor para aquilo. Não, e aí a gente não está falando de valor financeiro, né? Mesmo que seja, por exemplo, eu quero ter uma casa própria, ou eu quero trocar de carro, enfim, né? Não é só o valor do dinheiro, né? O valor financeiro que eu preciso pensar que aquilo vai ser bom para mim. Claro que quando a gente corre atrás de algo, quando a gente tem um objetivo e a nossa motivação é eu ter um resultado que financeiramente ele vai ser viável,
ele por si já nos dá um gás aí, né? Ele por si já faz a gente correr atrás das questões, daquilo que a gente precisa. Mas nem tudo gira em torno do financeiro, né? Às vezes a gente busca, de repente, uma melhora em relação a um filho, a um aluno, a um paciente, e que a gente quer trazer um desenvolvimento melhor para essa pessoa ou para nós mesmos, e isso não tem nada a ver com dinheiro, né? Com o lado financeiro. Mas a gente está ali buscando a gente se manter motivado, buscando a motivação intrínseca. Quando isso não é possível, sim, a gente tem que lembrar, né, do que nos motivou no começo, fazer esse exercício de que por que eu quero ou eu quis tal, aquilo, como eu vou alcançar, contar com as coisas que possa chegar no caminho e que me desvie daquilo. Então eu tenho que ter um olhar para me trazer de volta para aquela motivação inicial. Uma delas é a gente estudar e pensar sobre. Então, quando eu acho que está muito longe, que está muito difícil, ou que de repente eu não vou conseguir, quando eu me deparo com exemplos, tá? Ah, mas a motivação através do exemplo? Sim, a motivação através do exemplo. Eu vejo o exemplo dos outros, né? De pessoas que lutaram, que conseguiram e que alcançaram aquilo que almejaram. O livro, ela traz muito disso, né? O livro foi feito por profissionais, né, do mundo corporativo, mas com ideias, assim, que a gente deveria, pelo menos, usar no nosso dia a dia também. E é verdade, porque são soluções simples por vezes, mas que às vezes a gente não usa porque ou não conhece ou não sabe como aplicar. E aí o livro vem para amarrar aí essas informações sobre motivação, sobre o porquê que a gente precisa manter-se motivado e como a gente vai fazer isso, né? Então, a gente vai falar também sobre isso na próxima quinzena. A motivação extrínseca e a intrínseca, ela depende só de mim, né? Eu tenho como controlar essa área do meu cérebro para dizer para ela assim, olha, minha linda, você precisa manter-se motivada às 5h30 da manhã, por exemplo, de uma sexta-feira, porque eu tenho que alcançar os meus objetivos, né? Não funciona dessa forma. O nosso cérebro, ele não tem essa capacidade de entendimento com essa, né, direto desse jeito, vamos dizer assim. Mas sim, a gente consegue ir aos pouquinhos, modulando essa informação. A gente consegue, sim, aos poucos, trazendo essas dificuldades momentâneas que a gente encontra, que nos desmotiva por muitas vezes, mas que a gente consegue resgatar para que a gente não se perca naquilo que a gente quis fazer, tá? Então, a anotação, eu parar e anotar aquilo que eu quero, parar e rever, né, a reflexão, eu ter um tempo para reavaliar e rever, não o meu plano, o meu projeto, tá? Não, nós não vamos mudar de foco, ok? Vamos manter o nosso foco ali naquilo que a gente quer, naquilo que a gente pretende. Mas quando eu falo de reflexão, é esse momento mesmo interno de parar e perceber o que eu estou fazendo que me leva para aquele meu objetivo e que me mantém motivado para aquilo. E o outro item, o que eu não estou fazendo, né? Que eu deveria fazer para me manter motivada e que eu não estou fazendo. Porque isso colabore muito para que eu desista das coisas, para que eu não persista naquilo que eu preciso fazer, né? E outra coisa é a comodidade. Quando eu vejo que algo é muito cômodo, que está tudo muito fácil, ou que eu posso, de repente, deixar uma situação mais propícia para mim, e aí eu acabo deixando as minhas metas de lado,
né? A minha motivação acaba sendo substituída, né? Eu substituo essa motivação de correr atrás, de querer chegar naquilo que eu preciso, pelo comodismo ou pela facilidade que me foi apresentada. Então, assim, por que muitas pessoas não atingem os planos que querem, né? Ou não atingem uma condição financeira melhor, não atingem um trabalho, de repente, mais propício para aquilo que ela quer. Por que tem pessoas que não conseguem, de repente, terminar um curso de japonês ou tirar uma carta de motorista, enfim. Porque ela vai se entregando durante o caminho, né? Ela vai se auto-sabotando. Então, todo o exercício que a gente está falando para fazer, para se manter motivado, também acontece ao contrário, tá? Às vezes, muitas vezes a gente não percebe, mas acontece muito da gente se auto-sabotar e aí a gente faz uma motivação reversa. A gente se motiva de maneira errada, né? A gente acaba fazendo e agindo de uma maneira que faz com que aquele nosso objetivo fique cada vez mais longe, seja para abrir uma empresa, seja para estudar, não importa, né? Então, aquilo que a gente colocou como ideal, ele vai se esvaindo e a gente não percebe, né? Quando vê, a gente fez planos e projetos para uma coisa e aí no meio do caminho, aquilo tudo já sumiu, já foi embora e a gente se perdeu, né, durante o processo e não conseguiu fazer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala da motivação extrínseca, que é essa motivação de fora, que traz pra gente aquilo que a gente precisa, né, ter para manter-se engajado, né? O engajamento também é outra coisa que se a gente não sente e se a gente não tem, dificilmente a gente vai estar motivado, tá? Se a gente não fizer por onde, se a gente realmente não valorizar, né? A gente precisa dar valor, a gente precisa dar um significado real para aquilo que a gente quer, porque senão não vai adiantar, a gente não vai conseguir, vamos colocar milhares e milhares de planos na nossa mente, na nossa vida, na vida de quem tá com a gente, e a gente não vai conseguir chegar nem na metade dessa meta, tá? Porque a gente vai se sentir desmotivado, a gente vai se sentir sem foco, né? A gente acaba se sentindo cansado por vezes. Então, o que vai acontecer? A gente acaba deixando, né, a desmotivação nos guiar. E aí sim, aí a gente esquece das coisas, a gente para, a gente não vai fazer mais. Aí lembra que eu falei do sistema de recompensa do cérebro? Lá, que ele sente, ele percebe que a gente está tendo esse momento de recompensa e ele faz com que a gente continue nesse ciclo positivo, nesse ciclo bom, né? De crescimento, de continuidade, né? A motivação, ela precisa de uma continuidade. Se a gente não der continuidade naquilo que a gente projetou, naquilo que a gente programou, a gente não consegue manter a motivação, tá? Então, assim, não é só falar, é um bom emprego, por exemplo, é um bom curso, é um bom salário, né? Se eu não der continuidade, se eu não estar ali realmente com foco dentro daquilo que eu me propus a fazer, dentro daquilo que eu quero seguir, não vai adiantar, tá? A gente não vai atingir, não vai conseguir, isso é pra tudo, tá? Seja de levantar de manhã, 6 horas da manhã, para levar o filho na escola, por exemplo, até eu terminar minha tese de doutorado, por exemplo, tá? Então, quando a gente fala dessas questões internas, né, onde o nosso cérebro depende muito da gente, que ele se alimenta muito de coisas positivas, mas ele também se alimenta muito de coisas negativas. E vai depender do quê? Quem que ele vai ouvir? Quem você mais alimentar. Se você é uma pessoa que está ali o tempo todo gerando informação para o seu cérebro de coisas ruins e de coisas que te atrapalham, ele vai se alimentar cada vez mais disso, tá? Então, a gente também tem que vigiar bastante naquilo que a gente está pensando, ok?
O Adriano tá perguntando, por que é tão comum a autossabotagem entre as pessoas? Porque ela é mais fácil. Como assim mais fácil? É mais fácil eu me justificar por algo que eu até gostaria de fazer, mas de repente eu vi que tem uma dificuldade maior ou vai ter um empecilho que de repente no meio do caminho vai me desviar do meu foco e aí eu falo, eu deixo pra amanhã, eu não vou fazer agora, ou não dá pra fazer porque eu arrumei outra coisa que é melhor, enfim. É mais cômodo, né? Eu acho que a gente se auto-sabotar é mais cômodo, a gente se justifica pra algo ou pra alguém e a gente tira da gente uma carga que é só nossa, tá? E a motivação é exatamente o contrário. A motivação é como se ela viesse pegar essa carga que é nossa e a gente traz ela pra nossa realidade. Então, assim, a gente traz ela pra gente e fala, não, eu vou lá. Então, assim, se a minha meta é andar 30 quilômetros de bicicleta, eu quero fazer. Então, eu vou pegar lá a bicicleta, vou pedalar, vou ficar cansado, mas eu vou atrás, né? Então, é exatamente isso. A motivação, ela pega toda essa carga, e a carga positiva e a carga negativa, não tem como, né? E a gente traz pra nós e assume essa responsabilidade. Por que é tão difícil a gente se manter motivado para alguma coisa? Porque quando a gente se motiva e começa a fazer um projeto, ou começa a fazer um estudo, por exemplo, a gente traz uma responsabilidade junto com a gente. E o nosso cérebro, ele entende que, então aquilo é um fator importante, seja para o meu desenvolvimento financeiro, pessoal, cognitivo, não importa, mas aquilo é algo importante. Se alcançado, aqui, né, isso vai me trazer tais e tais e tais benefícios e o que eu preciso fazer para chegar nele, né? Se eu não conseguir voltar para o que me motivou lá no final do ano e no começo do ano, por exemplo, para aquilo que eu queria para esse ano e eu não conseguir me manter motivado, a chance de fracasso é enorme. A chance de eu não conseguir, de eu não ter êxito e da coisa não funcionar é enorme, tá? Então, assim, ninguém coloca um plano, um projeto para que aquilo não aconteça, né? Quando a gente se planeja, se programa e se organiza, a gente tem que ir atrás, né? É mais ou menos como a nossa área aí, uma das áreas do nosso cérebro que eu sempre trago aqui nas lives. Planejamento, organização e execução de ideias. Não é só de ideias, tá? Quando a gente fala dessa área aí que é responsável por tudo isso do nosso cérebro, é realmente o plano da ação, né? É eu sair do mundo de teoria, basicamente, né? Sair daquilo que eu planejei, que eu pensei, que eu programei, para a realidade. Então, existe um caminho longo, e é longo mesmo, por isso que é tão difícil, as pessoas chegam e falam, por que é tão difícil eu tirar do papel algo que eu sei que eu preciso, algo que eu sei que vai ser bom, mas que eu não consigo continuar, né? Primeiro porque cansa, porque ela exige uma responsabilidade muito grande, e geralmente, mesmo com a motivação extrínseca, ela depende única e exclusivamente da gente. Então, a motivação intrínseca, ela tem que falar mais alto, né? Ela tem que estar ali sendo alimentada e não só pelo que vem de fora, não pelo que alguém fala, ou pelo que você lê, ou pelo que te orientam, mas aquilo tem que vir de você, né? A motivação intrínseca é extremamente importante, porque se eu respondo só pelos estímulos de fora que chegam para mim e eu dou uma resposta, né, seja positiva ou negativa, não importa, mas eu dou uma resposta para aquele estímulo externo, eu não tô dando muito razão para aquilo, é como se fosse um treino, né? Eu sou treinada, então o cachorro dá pata e eu dou o biscoito, por exemplo. Então aquilo ali é um treino. Existe uma motivação? Existe. Qual é a motivação aí? A motivação extrínseca é
o cachorro receber o biscoito e a intrínseca é do cachorro comer, né? Então ele tem ação ali, mas não tem muita relevância, vamos dizer assim. O objetivo final foi alcançado, por exemplo, né? O cachorro conseguiu o que ele precisava, mas assim, não houve muita razão para aquilo, né? No ser humano, às vezes, com algumas pessoas funcionam. Então, assim, você faz, eu te pago e tudo bem. Então, a pessoa faz, chega no final do expediente, ela recebe e ok. Mas para muitas coisas, a gente precisa da motivação intrínseca. A gente precisa se sentir internamente motivado. Porque se a gente não tem esse pontapé inicial, vamos dizer assim, essa vontade essa intenção da gente fazer, a gente não se mantém muito tempo naquilo, tá? A gente não consegue manter um foco muito prolongado, a gente não consegue ficar muito tempo numa empresa ou estudando tal coisa, por exemplo, ou numa relação, se internamente aquilo não faz muito sentido. Ah, então a gente tem que sempre ficar dosando aí as informações que chegam, a gente precisa a reflexão de novo, a gente precisa refletir sobre aquilo que a gente queria, sobre aquilo que a gente tem, sobre aquilo que a gente quer, né? Quando eu falo de não mudar o foco, claro, a gente vai passando os meses, vai passando o tempo, as coisas vão mudando e a mudança ela é extremamente necessária para todos nós, tá? Mas não é nesse sentido que eu tô falando. Quando eu falo da gente manter-se focado para conseguir manter essa motivação funcionando, né, vamos dizer assim, aquela questão do sistema de recompensa do cérebro, como eu falei logo no começo, sim, a gente precisa fazer esses exercícios para nos lembrar do porquê que nós colocamos aquilo como meta ou como objetivo, tá? Não necessariamente vai ser algo que nos é quisto, que nos é querido, que a gente faz porque realmente quer, né? Então, de repente, aprender, sei lá, russo, né? Mas pra que eu tenho que aprender russo? Tenho que aprender porque no meu trabalho eu vou usar, ou porque eu preciso entender tal coisa e é só nessa língua. Então, nem sempre a motivação inicial, né, vai ser algo positivo, aquilo que eu faria de bondade, tipo, eu faria super de boa porque eu quero. Não, de repente ela vem com uma carga que às vezes não é tão positiva, né, às vezes vem até com uma carga negativa, mas é aquilo que eu preciso fazer, então é aquilo que eu preciso ir atrás, né, daquela informação que eu preciso chegar ali, que eu preciso galgar. Então eu vou fazer com que todo o meu olhar, todo o meu cérebro, eu vou formar uma circuitaria aí neuronal e trazer todos os meus neurônios para pensar sobre aquilo que eu preciso fazer, sobre aquilo que eu preciso ir atrás. E a motivação intrínseca e extrínseca, por vezes elas precisam caminhar juntas. Quando uma está muito baixa, a outra tem que gritar, né? Para trazer a gente para nossa realidade e nos mostrar e dizer a esse nosso cérebro o porquê da real importância daquilo que a gente se destinou a fazer. Ok, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da live. Então, na próxima quinzena, eu espero vocês. Vamos falar sobre quem roubou minha motivação. Vamos falar sobre ausências, técnicas, as atividades que a gente pode estar fazendo para trazer essa motivação de volta, ok? Então eu aguardo vocês na próxima quinzena. Quero agradecer o Portal Me, obrigado pelo espaço e oportunidade. Se vocês quiserem conhecer mais o meu trabalho, vai ter o link aí da NeuroKids. Trabalho com crianças e adolescentes e adultos também com dificuldades de aprendizagem, de desenvolvimento, educação emocional. Vocês encontram aqui comigo, podem entrar em contato. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta também, pode deixar nos comentários ou no inbox que eu também respondo, ok? Aguardo vocês na próxima quinzena pra gente falar sobre quem roubou minha motivação. Vai ter o sorteio do livro, ok? Então eu aguardo vocês na próxima quinzena pra gente continuar a conversar sobre motivação, ok? Grande beijo para todo mundo, tenham uma excelente semana e até a próxima!